E aí galera, beleza? Estamos começando mais um episódio do podcast. Eu sou o João e estou aqui com o Thiago. E com o José Vitor. Tudo bom, galera? E o nosso convidado de hoje é o professor Thiago Cordeiro, de Físico-Química do IFRJ Campus Duque de Caxias. E aí, Thiago? Bom, pessoal, boa noite. Tudo tranquilo, eu gostaria de agradecer a vocês aí pelo convite, né? E tô aqui para poder responder tudo que vocês quiserem aí de curiosidade. Vamos nessa aí. Beleza. Nós te agradecemos, Thiago. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Poderia começar contando pra gente um pouco da sua trajetória acadêmica? Sim, então, minha vida toda eu estudei na rede particular, né? Da primeira até a oitava série, né? A antiga oitava série, né? Que agora é nono ano. Estudei num colégio do bairro mesmo, na minha rua, que era. Então eu fiz lá. Nessa época eu era um bom aluno, nessa parte aí do ensino fundamental, né? Aí depois, no final da oitava série, aí eu fiz foi um primeiro concurso, assim, né? Eu tentei fazer um concurso para Cefet, isso, para o ensino médio, né? Aí eu me deparei com uma certa deficiência que muitos alunos têm, né? Que é aquela questão de você ter um edital, né? Para você estudar o conteúdo, você vê lá tudo que vai cair, certo? Mapeia tudo. E o que você faz? Você estuda, né? Você pega os livros, cata os assuntos nessas fontes e vai estudando. Mas, nessa época, eu ainda não tinha essa visão, né? Eu ia para a escola, ver o que o professor dava, estudava aquilo. Estudava nos livros. Não me atentava muito em entender a sequência dos assuntos, né? A contextualização e tudo mais. Aí, resultado, né? Fui malzão e não consegui entrar no Cefet, né? Nem nada. Aí eu fui pro Colégio Antares mesmo, lá em Caxias, né? Fazer o ensino médio. Aí eu fiz também, lá, no mesmo colégio, eles ofereceram... Tinha também, né? A opção de fazer junto com o curso técnico em informática, né? Eu gostava de informática, aí eu fiz junto lá o curso. Aí beleza, fiz os 3 anos ali, aí depois veio a parte do vestibular, né? Então, eu ainda tinha um pouquinho ainda, né? Dessa questão desse problema de contextualização, né? Principalmente na parte da matemática, né? Que são assuntos muito diversificados. Mas aí eu já comecei um pouco a amarrar essas pontas, sabe? A entender um pouquinho a localização ali de cada assunto, né? A construção lógica do raciocínio, né? Então já foi melhorando. Mas o engraçado é que durante o ensino médio eu queria cursar alguma coisa na área de informática, né? Tanto que eu coloquei lá ciência da computação, né? Para a UERJ, para o UFRJ e para a Rural, como não tinha, né? Nada de informática, aí eu coloquei lá engenharia química. Por quê, né? Eu gostava mais de informática, certo? Mas eu gostava de química também. Só que aí, né, fiz ali o vestibular e tal. Acabou que eu só consegui passar para Rural, para engenharia química. Mas engraçado essa escolha, né, da engenharia química, é porque eu tenho um primo meu, né? Ele tem uns 20 anos de diferença, né? Ele é professor lá na Rural. E ele é formado em engenharia química, né? Ele dá aula lá no curso. Aí eu tinha... Engraçado, né? Que eu não tinha essa vontade esse objetivo de ser professor. Aí na minha visão, na época, né? Eu não queria fazer engenharia química, senão eu ia ser professor igual a ele, pô. Aí eu não queria. Mas aí ele conversou comigo, não, pô, não tem nada disso não, pode trabalhar em várias indústrias, tudo. Aí pra você ver, né, o raciocínio, como é que é na época da gente, né, hoje em dia a galera já sabe mais o que já tem mais informação, né. Aí foi isso, né, eu já tinha essa predisposição em gostar de química, né, aí eu passei pra Rural, aí eu fui chamado lá, né, e fiz o curso, né, fui gostando mais ali do curso também. Eu gosto muito dessa parte aí de cálculo, né, de matemática, física. Assim, eu gosto de tudo que eu sei fazer, né? Quando a gente não sabe uma coisa, primeiro que não gosta, né? Então, a gente tem que correr atrás aí para ver como é que funciona e assim a gente desenvolve o gosto, né? Mas, resumidamente, essa foi a minha trajetória até a faculdade ali, né? O curso de engenharia química. Então, tu queria mais área da informática, mas acabou botando lá
engenharia química na rural, foi, né, que você falou? E passou pra essa. Aí eu passei. Depois, com o avançar do nosso papo, vocês vão ver que minha vida acadêmica foi uma série de acasos. Não, mas, cara, isso aí é muito interessante, que muitas coisas são assim e são as melhores coisas que acontecem, né? É verdade. Às vezes a gente reclama muito e a gente tá indo pro lugar certo. Às vezes não é o que a gente pensa que é bom pra gente, que realmente é bom. Então, é isso aí. Então, o que te levou a seguir na engenharia química não foi necessariamente um desejo, assim, pela engenharia química ou uma vontade na área da química, né? Foi mais um acaso, né? E um pouco de, assim, motivo. Teu primo, né, te motivou, né? Pô, ele até me deu aula em 3 oportunidades, aí foi meu orientador lá também. Aí, ao longo dos anos, lá na Rural, né? Aí a gente sempre tem aquele primeiro desafio, né? Aí vocês também, a parte do cálculo, né? Cálculo, né? Isso aí, nosso objetivo lá no primeiro período, meu objetivo, assim, né? Era além de passar, era passar com boa nota, porque eu já visava ali, no caso, conseguir uma bolsa de iniciação científica, né? Legal. Mas era algo que só ia conseguir lá pelo 4º período, né? Geralmente é assim, né? A gente nunca consegue no começo, né? Porque tem aquela fila, né? Tem mais estudantes querendo, né? Então, mais ou menos lá pelo 4º período que começa a surgir as oportunidades. Aí eu coloquei na cabeça, então, que até lá, né? Eu tinha que não só passar, mas eu tinha que passar com um bom conceito, né? Nas disciplinas. Pra garantir depois, né? O CR, né? Não, era o IA, Índice de Aproveitamento, que depois virou CR, né? Mas na Rural era assim. Não sei se nas outras tinham também essa nomenclatura. Acho que não, nas outras eram CR desde sempre. Mas, aí era lá o cálculo 1, Química Geral, que é mais difíceis, né? Para vocês também, né? No início, não é? O cálculo lá e a Química Geral, né? Sim. Cálculo 2, eu acho complicado. Então, aí eram os maiores desafios, né? Mas sabe uma coisa também? Até do cálculo. A gente tem o quê? 4 meses, não é? Um período. Um semestre envolve mais ou menos 4 meses. Mas você é um período de tempo que não é o suficiente para tu dominar determinado assunto. Então, ainda mais que você vai ver pela primeira vez. Então, o que você faz nesse período? Nesse período é você tentar aproveitar o máximo possível ali. Lógico que para fazer as provas, né, não tem como. Você vai ter que praticar muito exercício, muita coisa vai ser mecanizada, né, para você se sair bem na avaliação. Mas depois, ao longo do tempo, quando você, por alguma necessidade, for rever aquele assunto, aí a cada revisitada, né, que você faz a um determinado assunto, você agrega um pouquinho mais de conhecimento. Então, a construção assim do conhecimento se dá muito além desses 4 meses. Esses 4 meses é o período de imersão inicial, onde você vai aprender mais ou menos ali, né, como os assuntos são apresentados a você, a contextualização ali, o sumário, né, digamos assim, da disciplina, né, a ordenação dos assuntos, né. São os estudos posteriores, né, que vão... Depois você vai linkando aquilo. Até mesmo lá no curso, vocês, se eu não me engano, acho que o primeiro momento que vocês veem a disciplina de cálculo fora mesmo da esfera lá da equipe de matemática, né? Ou seja, sendo trabalhado de forma interdisciplinar, é com Física 1, não é? Acho que sim, Isso. Então, aí você já tem uma outra visão, né? Pô, já vê a parte do cálculo ali naqueles cálculos de lei de velocidade, ou seja, aí já vai dando um significado para aquilo ali, uma aplicação. E ajuda você a entender mais, né? É verdade, acho que agora eu não tô vendo muito uso, não. Tô fazendo cálculo desses agora. Ainda vou enfrentar isso aí na física. Não. Aí tu vai ver todas essas integrais e derivadas, né? Que você vai resolvendo aí, aparentemente tem sentido, mas depois você vai ver o sentido lá na frente. E quais trabalhos, assim, você fez dentro da sua área? Assim, da engenharia química? Da engenharia química, né? Eu falei que eu fiz uma iniciação científica lá. Então, era na área de desidratação osmótica de vegetais fatiados, né? Ou seja, no que consistia isso aí? Que nome?
Nomezinho cheio de detalhes, né? Desidratação osmótica, vegetais fatiados. Então, o objetivo era algo a ver também com engenharia de alimentos, né? Porque quando um dos problemas, né, da indústria de alimento é o tempo de vida, né, que os alimentos têm em prateleira, né? Então, se você desidrata um alimento, você consegue estocá-lo, armazená-lo, né, por mais tempo. Hoje a gente até vê nos mercados, né, umas frutas desidratadas, né, alguma coisa assim, está mais presente. Então, meu trabalho era nessa linha de raciocínio, né, de fazer uma desidratação sem também prejudicar as características sensoriais, né, e visuais também do alimento. Então, vinha essa parte aí da desidratação osmótica, que nada mais é do que você usava, né, soluções concentradas, né, de sacarose ou xarope de milho, né, e colocava ali o vegetal fatiado ali dentro. Aí submetia ele fazia, né, variações de temperatura, de agitação. Então, nesse primeiro momento, você já extraía um pouco de água de dentro do vegetal e de quebra, né, o vegetal ainda ganhava um pouquinho de sólidos, né, que é da solução ali, seja do açúcar ou do xarope de milho. Foi interessante. Aí depois que você levava ali para secadora, né, que era secagem convectiva, né, era uma coisa bem artesanal também, era muito espírito rural isso lá. Era tipo um caixote fechado, com 3 lâmpadas dentro e um ventiladorzinho, uma ventoinha lá, para soprar o ar quente, passava pelos frutos, né, aí desidratava ele ali ao máximo. Aí os elementos, né, os vegetais, né, que passavam por essa etapa de desidratação osmótica, né, imersão na solução de sacarose, eles ficavam com um aspecto mais amigável, né? Tipo, e também o sabor também ficava mais agradável, né? Ou seja, era nessa linha de raciocínio, né? Trabalhar com a desidratação dos vegetais usando, né, como uma etapa prévia essa desidratação osmótica, né? Esse processo osmótico. E é uma área que envolvia parte de fenômenos de transporte, né, da engenharia, no caso era transferência de massa, né, então, que eu não compreendia muito bem também na época, né, acho que era disciplina de final de curso, então era complexa, mas a gente se virou lá. Tiago, estava dando aqui uma olhada no seu currículo e vi também que o seu mestrado foi em engenharia metalúrgica e de materiais, não é isso? Isso. Você pode explicar um pouquinho para a gente como é essa área e o que te levou a estudar? Então, eu queria, nessa época, quando eu terminei, né, a graduação, aí eu fiquei uns 6 meses tentando conseguir um emprego, né, tipo, participando de vários processos seletivos de trainee, né, antes de tentar uma sequência nos estudos, né. Mas aí, a cada processo seletivo que eu participava, eu via lá que eu concorria para vagas, né, tinha ali a presença de gente formada em diversas áreas, sabe, nada a ver, economista, administrador, pô, então eu sentia ali que eu estudei na faculdade não ia ser diferencial nenhum ali. Então eu fiquei uns 6 meses, né, tentando, assim, né, uma alocação no mercado de trabalho, aí eu pensei, eu vou fazer um mestrado mesmo, que lá eu ganho uma bolsa, e nesse tempo eu vou estudando para concurso, né. Aí a escolha pela engenharia de materiais, né, eu lembro também que eu estava vendo muita questão de mestrados profissionais, né, mas esses eram pagos, aí não dava. Mas nessas áreas aí, desses mestrados, acho que é Lato Sensu o nome, né? Esses clássicos, né, que são ofertados. Tem o Stricto Sensu e o Lato Sensu, agora eu não lembro qual é qual, assim. É o Lato. É o Lato, né? Então, eu busquei escolher uma área, assim, que tivesse uma aplicação prática, assim, algo para a indústria, sabe? Eu vendo, assim, que eu terminando nessa área, seria mais fácil eu conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Aí eu visitei, né, o FRJ lá, para poder... Eu visitei dois departamentos lá da metalurgia, né? Um de corrosão e um outro de... Acho que era extração de materiais metálicos de
placas de circuito, alguma coisa assim. Mas quando eu fui no laboratório de corrosão lá, não sei se vocês conhecem lá, aquele LNDC, que fica atrás do IMA, né, do prédio do IMA, um laboratório ali branco e vermelho. Aquela estrutura que eu vi ali na hora, nunca tinha visto algo tão grandioso daquele jeito. Aí eu fiquei todo empolgado ali. Não, quero fazer isso aí, corrosão. Quero fazer corrosão. Aí como foi uma mudança de área, né? Como eu saí da engenharia química e fui entrar na engenharia metalúrgica, aí tinha muita coisa nova para mim. Então a gente faz aquele período, né, de matéria, né? São 2 períodos, né? Fazendo os créditos ali, né? As disciplinas obrigatórias e optativas. Aí nesse período eu peguei lá um livro de corrosão, né, do Vicente Gentil. Aí comecei a ler ele todo, para poder me inteirar do assunto, né. Aí eu também fui estudando ali. É engraçado, né, que você estuda. Aí foi a primeira vez que eu percebi aquela questão de você estudar um assunto, né, pela segunda, terceira vez, e você sempre encontra alguma coisa, algum detalhe diferente, né, uma coisa que agrega no teu conhecimento. Eu fiz na faculdade eu cursei ali físico-química, termodinâmica. Aí nesse mestrado eu tinha ali a termodinâmica aplicada à engenharia de metalúrgica. Ou seja, eu estudando essa disciplina num nível mais profundo, né? Então eu fui absorvendo mais coisas novas, né? É bem interessante. Aí passei, né, pelas disciplinas. Inicialmente eu tinha um medo também de não conseguir nota, né? Que aí você não perdia a bolsa, mas sim perdia a vaga, né, no curso, né? Então a gente tinha Nossa, complicado. Eram conceitos de A até D, né? Então acho que a sua média tinha que ser, se eu não me engano, C ou B, não sei, mas, ou seja, um período meio tenso aí que tinha que tomar cuidado para não ficar com conceito baixo, né? Foi bem estressante. Mas passados esses 6 meses, né? Aí eu vi que já estava garantido a bolsa, já tinha certeza que eu ia conseguir concluir, eu já fiquei mais aliviado, né? Aí era decidir, né, que área de corrosão que eu ia seguir. Aí isso eu fui desenvolvendo mais durante mesmo esse período de disciplinas, né? Aí foi aí que eu escolhi a área de revestimentos orgânicos, né? Ou seja, a partir de tintas. É de quebra que é uma área que eu via claramente, né, a aplicação para o mercado de trabalho, né? A fabricação de tintas, estudo de tintas, né? Eu via que se eu estudasse essa parte aí eu ia conseguir todos assim os pré-requisitos, né, para conseguir uma vaga na área, né? Aí foi isso aí. Foi interessante. Tá vendo que nada tá convergindo para a docência, né? Eu ia falar. Exatamente. Beleza. O Vitor vai falar aí, né? Desculpa, deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu falei que era lato, mas realmente é estricto sensu. Tá? Mestrado e doutorado é estricto sensu. Ah, sim. Lato sensu é especialização. Desculpa, só fazendo essa correção aí. Uhum. E como a gente tava falando antes, né? Muito interessante, né? Que, como você falou, na sua vida tudo foi um acaso, né? A gente tá percebendo aqui que pelas áreas, né? Tava como é que é? Foi pra metalúrgica e foi pra revestimento orgânico, né? Caraca. Aí, como que chegou aí na parte... Como que surgiu o interesse pela área da educação aí nessa história? Então, foi mais ou menos no último ano do mestrado, né? Ou nos 6 últimos meses, que eu tinha um colega lá também que cursava comigo, na mesma área de revestimentos. Aí a gente ficava conversando ali, ele falava lá que ele ia, acho que eu vou dar umas aulinhas assim, acabar aqui, eu vou dar uma aula na faculdade. Aí a gente foi trocando uma ideia, né, sobre isso, sobre dar aula. Aí eu pensando, parece ser maneiro, hein? Ele falando, pega 2 vezes por ano, é tranquilo, chega lá, pega a turma, dá a tua aula ali. Aí eu pensando, realmente, parece ser interessante mesmo. Mas sabe qual era o meu receio, assim, quando me via dando aula? É porque quando a gente é aluno e é apresentado a um conteúdo pela primeira vez, a gente não fica meio perdido na ordenação daquilo? Você vai recebendo a informação. Tá, a aula de hoje é sobre isso. A outra aula é sobre aquilo. Aí você meio que não vê um link entre os assuntos, né? Aquele problema de contextualização que eu falei com vocês, que me acompanhava desde lá de trás, né? Então,
por conta disso que eu via, pô, como é que eu vou montar uma aula? Como é que eu vou estruturar uma aula para poder falar sobre isso, né? Mas depois, assim, nesse período, né, que eu estava no mestrado, eu também falei que eu comentei que eu ia estudar para concurso, né? Eu estava ali constantemente estudando para concurso, estudando tudo que eu, né, estudei na faculdade de Engenharia Química, né, revendo as matérias, principalmente a parte lá de termodinâmica e físico-química, né, estudando essa parte aí é uma das mais complicadinhas, né? Então, eu estudei pra caramba ali, vários meses, né? Então, cada novo estudo eu absorvia mais alguma coisa, né? Então, aí eu fui meio que perdendo, né, esse medo, assim, de dar aula, né? Já entendi mais ou menos como é. Primeiramente, né? Bastaria eu primeiro dominar a parte do conteúdo, né? A sequência, aí essa parte aí já não seria problema, né? Mas aí, beleza. Aí eu terminei ali o mestrado, né? É interessante, eu nem sabia que esse concurso do IF estava aberto, né? Minha cabeça eu ia formar, ia tentar fazer concursos, né? Botar currículo nas universidades. Uhum. Mas aí um outro amigo meu lá, falou desse concurso que estava aberto para vaga de físico-química e corrosão. Aí eu pensei, pô, meu mestrado é na área de corrosão, né? Então acho que deve servir. É um dos pré-requisitos lá. Aí eu tinha o quê? Acho que eu tinha 3 meses até a prova. Mas aí dessa vez eu já fiz diferente, né? Do que foi naquela época lá do Cefet, né? Eu peguei o edital, vi todo o conteúdo, corri atrás das fontes, né? Dos livros, para ver os assuntos, né, como eram tratados naqueles livros ali das referências bibliográficas, né. Aí, felizmente, grande parte daquilo ali eu já vinha estudando, né. Sim, falou. Eu tentava fazer, meu alvo ali era o Corpo de Engenheiros da Marinha ou a Petrobras. Aí eu ficava estudando nessa linha de raciocínio. Aí eu conseguia, para esse concurso do IF, eu conseguia aproveitar muita coisa, né. Eu só tinha que estudar mais um pouquinho a parte de pedagogia, né? Que esse aí o meu contato era zero com essa parte, com essa área. Então eu estudei um pouquinho lá, mas na prova até não mandei muito bem nessa área, não. O resto me carregou. Mas foi basicamente isso, né? Eu acabei conseguindo, né? A vaga ali pro concurso, né? Pro professor PUIF, né? Aí nesse momento eu também não sabia direito, né, para quem que eu ia lecionar, né, se era para superior, se era para médio, o que eu ia lecionar exatamente, né, já que na minha cabeça era físico-química, corrosão. Tá, beleza, mas o que vai ser? A matéria que tu estudou pra passar na prova, só que ia ser focado só nisso. Pois é. Aí eu tava muito na dúvida ali sobre o que exatamente eu ia trabalhar, né. Eu acho que eu fui no concurso de 2014, isso aí. Aí eu né, foi me passado ali a ementa, né, que eu ia trabalhar com algumas turmas do técnico e também a da licenciatura. A licenciatura, se eu não me engano, eu comecei com a Física 3, que tinha a parte de eletroquímica, cinética, né, então foi essa daí, se eu não me engano. Aí e uma turma do técnico de corrosão, num sábado. Aí beleza, acho que eu tinha o quê? 3 semanas para me preparar, né? Aí, pô, minha primeira aula ia ser um sábado. Não, minto, aí, nas primeiras aulas, né, eu fiz o que todo professor antigamente fazia, né? Apresentava lá o conteúdo para as turmas, né, e não trabalhava nenhum assunto, né? Tipo, meio que liberava a turma. Aí eu fiz isso na primeira semana, eu fui ganhando mais tempo para poder ir me preparando. Aí chegou lá no sábado, né, para dar aula, eu tava nervosão, porque, cara, eu nunca tinha dado aula, eu tinha apresentado trabalho, né, aí eu tava pensando, eu tinha preparado ali um conteúdo, eu tava pensando, caraca, como é que eu vou fazer esse assunto render por, sei lá, era 4 horas. 4 horas não, 3 horas. Pô, como é que eu vou fazer isso? Vai acabar muito cedo, não vou ter assunto para falar depois, fiquei nervosão, mas na hora lá, até que foi bem, né? Porque em aula é um ritmo diferente de você apresentar trabalho, né? Você tá lá, os alunos vão ter dúvidas, vão perguntar, você vai explicar, você vai ter aquela dinâmica de aula, né? De você passa o exercício, explica. Então, aí correu
correu tudo bem. Só que depois já estourou uma greve, né? Aquela greve de 2014, não foi a última que teve? Se não me engano. Acho que foi a última. Aí, acho que ficou o quê? De greve? Uns 2 meses, não sei. Aí nesse tempo aproveitei e preparei as aulas todas, né? Todos os assuntos, assim, já fiquei mais tranquilo ainda, né? Mas aí ao longo, uma coisa engraçada, que no início dos primeiros períodos, né, que eu trabalhei como professor, eu escrevia muito no quadro. Colocava, porque os professores que eu tive, né, na faculdade, eles sempre cuidavam para a gente ter um caderno completo, né? É uma espécie de resumo da matéria, né, para uma primeira instância de estudo, né? Você vai lá, vê a ordem dos assuntos, depois vai se aprofundar mais em livros, né? Então eu levei isso para mim. Aí eu escrevia pra caramba no quadro, mas ao longo do tempo eu fui ficando mais objetivo. Só escrevia alguns pontos chaves e passei também a trabalhar melhor com os alunos, né? Mais exercícios, essas coisas. Vai mudando, né? Desde quando a gente começa, já ouvi isso de outros professores. Conforme eles vão começando a lecionar, eles tinham um método, né? Que também, né, vai se adaptando, provavelmente a gente vai passar por isso, né? A gente fica um pouco desconfortável. Aí, conforme a gente vai ficando mais confortável ali, tanto em dar aula quanto com a matéria, né? A gente vai se adaptando de uma forma que fica melhor para os alunos e para a gente, né? Tanto na hora de botar no quadro, tanto na hora de passar exercício e acalmar, como você falou, né? Não é uma apresentação, a gente não precisa estar falando o tempo todo, a gente pode dar um tempo, né? Aí você pega a noção exata, né, bom, quanto tempo eu tenho para trabalhar determinado conteúdo? Aí você vai pegando experiência de turmas passadas, né? Bom, na outra turma eu trabalhei dessa forma, vou tentar fazer outra coisa. Uma coisa que eu sempre busquei é sempre tentar me aperfeiçoar, né? Bom, desse jeito não deu tanto certo, deixa eu mudar isso daqui, né? Eu sempre, importante. Até achar o ponto ali, né? O melhor possível. Às vezes até o que a gente... que eu tô falando, né? Pelo que eu já escutei professores falando, né? Que às vezes o que você aplica em uma turma, em outra turma, se você aplicar também não dá certo, né? Então é sempre uma evolução, sempre uma adaptação e uma melhora, né? Para cada turma você tem que sempre estar procurando melhorar, como você falou, né? Sempre verdade. Tem turma assim que às vezes pega a matéria super bem. Aí tem outras que tem algumas dificuldades, né? Então você não pode se aprofundar muito ali, eles não vão pegar na hora. Então você tem que fazer um trabalho de base mais forte ali. Mas também aquelas turmas que são muito boas, você tem também que não pode deixar eles se acomodarem, né? Você vê que eles estão conseguindo, pegando conteúdo, aí continua estimulando eles, o raciocínio deles, né? Vai vendo até onde você consegue chegar. Mesmo que seja só de curiosidade na aula, mesmo que você não vá cobrar na prova, mas vai provocando eles, vai fazendo eles pensarem, né? Estimular eles ao máximo, para não perder o interesse. Mas, hein, Thiago, deixa eu voltar só para perguntar uma coisa. Você sempre gostou da área, assim, mais de exatas, de matemática, né? Física, química? Então... Desde o primeiro contato? O que eu não gostava era de português, de literatura. Mas, acho que história e geografia também não, né? Mas história era porque, mas biologia eu gostava. Agora, olha só, matemática, matemática e física, né? Eu não gostava muito não, mas por quê? Aquele negócio que eu tinha comentado com vocês logo mais no início, né? Tudo que você não domina, tu não gosta também. Então, a partir do momento que no colégio mesmo, eu estudava um negócio, entendia como é que se fazia, maneiro isso aqui, eu passava a gostar daquilo ali, entendeu? Então, o negócio pra mim, eu gosto do que faz sentido pra mim. Mas Então... Não, com certeza. Mas além disso, né, o professor, ele foi um dos principais, o principal meio pra você ter o gosto, assim, por essa matéria? Ou foi mais a ânsia, né, a vontade de aprender? Pelo que você falou, você gostava, né, de dominar o conhecimento ali, né? Mas o que influenciava mais? Cara, um ponto é verdade, o professor faz muita diferença, né? Eu tive, no ensino médio, ótimos professores da área de química, né? Tanto que eu falei que química foi uma das áreas, né, que eu manifestei interesse logo lá no ensino médio. Tinha um professor lá, o professor Valfli,
ele pedia pra gente resolver os exercícios todos lá de um livro lá, e eu, fazer exercício pra caramba lá, treinando aquilo ali. Isso aí foi muito bom pra mim, foi muito bom pra consolidar ali o conhecimento lá da área de química, né? Então isso daí fez muita diferença. O professor faz muita diferença, né, para o aluno ter mais, desenvolver, né, um certo gosto por determinada área ou não, né? Quantos relatos, né, vocês já não devem ter ouvido em todos os níveis isso, né? Porque o professor ali, eu não gostava dele lá, não conduzia direito, sei lá, ou não é que não conduzia direito, né? Mas a forma que o professor conduzia não era que agradava a determinado aluno, né? Não chegou o conhecimento ali. Então, aí às vezes a pessoa não fica com interesse nessa área, né? E é uma coisa que nós professores também temos que sempre nos atentar, né? A gente tem aquelas turmas, né? Aqueles alunos que não tem, você vê ali que não está manifestando um determinado interesse lá no que você está falando. Então você tem que pensar em estratégias para poder alcançar aquele aluno, né? Isso aí que é o maior desafio, eu acho. Não, eu também acho. Fazer o carinha lá se interessar. Porque o primeiro contato, né, que a gente tem com a matéria é através do professor. Né? Seja lá no 9º ano, né? Na primeira vez que você vai ter aula com a química. Por acaso, né? O meu primeiro professor de química, ele me motivou muito. E por isso que eu gosto muito da química, dentre todas as outras matérias. E esse primeiro contato, ele motiva muito, né? Faz o aluno ter aquele brilho nos olhos, aquela vontade de querer aprender. Pois é. E química, você vai estudar. Tem aquele momento que você estuda a tabela periódica também, né? Isso aí foi na 8ª série. Vocês chegaram a decorar a tabela periódica também? Decorar siglas? Não precisei. Não? Dessa sorte. Não, mas... Eu tirei o professor maluco esse ponto. Fizemos uns exercícios ali no primeiro grau lá para tentar decorar os elementos, né? As siglas dos elementos da tabela, né? Então, foi o primeiro contato com química meu, foi aí, ainda na 8ª série. Mas é igual decorar tabuada, né? Tipo, você decora os elementos lá da tabela. Aí hoje em dia, assim, tem um tempinho, né, que eu não dava uma olhada assim na tabela. Eu tava vendo na mão dos alunos lá, caraca, que é isso aí? Que elemento é esse? Que na minha época não tinha isso aí, não. As coisas novas surgiram, aqueles lá de artificiais, né? Sim. Tá sempre surgindo alguma coisa ali. Então... Mas deixa eu te perguntar, como que é ser um coordenador da licenciatura? Então, cara, de novo, isso aí foi uma coisa que chegou pra mim ao acaso. Mais uma vez. Mais uma vez, né? Thiago Cordeiro, homem do acaso. Pois é, o acaso faz escolhas mais inteligentes pra mim do que eu mesmo. Então, o pessoal lá na época acho que estavam conversando lá, né? Tava decidindo o pessoal entre os professores, quem é que vai se candidatar pra coordenação da licenciatura? Porque o Guilherme ia sair, né? Guilherme que foi o coordenador da licenciatura por anos. Quando eu entrei, ele tava falando que ele tava passando pra você, foi no ano passado, 2022.2. Guilherme ficou por anos, aí a Aline ficou um tempinho, né? Mas que o Guilherme ele ia pro bacharel, né? Ia vir trabalhar com a implementação do curso do bacharel, aí ele vai ser coordenador do bacharel. Aí alguém precisava assumir a licenciatura. Então o pessoal lá ficaram botando pilha lá em mim, vai lá. Aí eu fiquei pensando, o que o coordenador faz? Aí foram me falando lá quais eram as atribuições, olhando, a pessoa até brincou, e olha lá, ele tá manifestando interesse mesmo ali, ó, tá perguntando muito. Aí, depois mais gente foi falando, caraca, é verdade? O pessoal quer que eu seja mesmo? Estão botando fé em mim, Aí, tá, beleza. Aí eu vi lá tudo que faz, o Guilherme, né, ele tá comigo sempre, assim, pra tirar todas as minhas dúvidas. Mas é uma oportunidade, assim, pra eu ver como é que funciona, né, a estrutura do curso, a estrutura também de gestão, né, dentro lá do instituto, sabe? É uma visão que eu não tinha como docente apenas. Então, estando desse lado, aí eu consigo entender muito melhor, né? Todos os processos ali, desde matrícula, os processos de transferência interna, externa, né? Então, nessa parte aí,
o Álvaro lá da secretaria me ajuda bastante também. Como coordenador, eu tenho acesso ali, né, ao SIGA, então eu consigo lá informações assim, né, acadêmicas de diversos alunos. Eu posso fazer um estudo, né, do corpo discente, né, lá do curso, como é que está mais ou menos a concentração dos alunos, se eles estão muito retidos ali no início, no meio, né? Então tem todo esse estudo assim que a gente faz e fazer a roda girar ali, né? Então eu estou aprendendo bastante com essa experiência, né, na coordenação. Tá sendo bem legal. O contato com os alunos também, né? Aqueles problemas que surgem, né, de vez em quando. Então, aí é bem legal também para desenvolver o lado humano também, né? Interessante, não sabia. E o que você falou em relação à discência e à docência, eu queria saber o que você acha de mais interessante na área da docência, no geral, mas também no ensino da físico-química. Bom, eu gosto muito, durante as minhas aulas, de tentar buscar, né, uma relação daquilo que eu estou explicando com o dia a dia, com algum fenômeno do dia a dia, né? Assim, o legal da ciência, a ciência existe para quê? Para poder explicar os fenômenos que ocorrem na natureza, né? Então, até quando eu estava estudando mesmo as disciplinas, né, mais a fundo, eu vi uns exemplos, olha só, dá para explicar isso daqui dentro dessa parte da disciplina, né? Aí por exemplo, aquelas coisas de você... Por que joga sal no gelo? Né? Para quê? Para acelerar o congelamento? Para gelar mais rápido as bebidas? Porque se você pega uma garrafa na geladeira lá de uma bebida gasificada, se você tocar nela ali de determinada forma, ela congela o líquido ali dentro, sabe? Então, você conseguir explicar essas coisas, usar esses exemplos, né, em sala de aula, situações cotidianas, é muito... Eu fico bem empolgado, assim, né? Uma coisa que eu gosto, né? Ficar explicando, assim, fazendo essa relação do dia... explicando, né? Fenômenos do dia a dia, né? Tanto que tem partes da disciplina, né? Que não dá para fazer essa relação clara com o dia a dia, né? Mas, em compensação, tem outras que tem exemplos até em abundância, né? Então, tudo que eu puder fazer de paralelo assim, né, de uma situação prática, eu vou estar fazendo ali, né, até para o aluno saber mais ou menos ali, né, não ficar muito na teoria, né, saber a aplicação daquilo, né, a utilidade daquilo ali para a vida dele, né. Isso que nessa parte do ensino, assim, eu sempre busco fazer essa correlação, né, sempre busco fazer essa relação aí com algo do dia a dia, para poder explicar. Como tem sido para você atuar como professor de físico-química no IFRJ? Eu adoro, assim, uma coisa, né, eu falei que eu não era a minha opção da aula, né, mas ao longo do tempo eu fui desenvolvendo esse gosto, sabe? Tipo, sei lá, eu fico entretido lá na frente falando pra turma, eu nem sinto, o tempo voa, passa rápido ali, né? Por exemplo, uma coisa, quando você tá na posição de aluno, você tá sentado na sua cadeira ali, aí algumas coisas podem te distrair, né? Sei lá, o calor, às vezes você dá uma viajada, mas quando você tá lá na frente falando, dando aula, você tá permanentemente entretido ali, né? Então, a noção de tempo ali o tempo passa bem rápido. E até uma forma também, né? Acho que a chave, assim, para você não perder a concentração é você manter o foco. Por exemplo, como aluno, se você ficar muito passivo, sentado, ouvindo só o professor, vai chegar um momento que você vai se distrair, né? O raciocínio vai longe, aí você perde um ponto da explicação ali, para voltar fica difícil. Então, até como aluno, eu buscava fazer isso. Pegava um papel, saía anotando tudo que o professor falava para manter a mente ativa e não ter essas distrações. Você faz isso também? Uhum. Cara, isso é útil. Aí não pode ser subestimado, não. Isso aí ajuda muito a você manter o foco ali, né? Eu acabo que eu encho um caderno que eu vou sempre anotando uma coisa ou outra que o professor fala. Porque às vezes o que o professor fala, ele não coloca no quadro, né? Detalhe. Então, fazendo isso, você ganha muito tempo de estudo em casa, né? Você não precisa estudar tanto assim depois em casa. Sim, vai botando os macetes, os detalhes, já pula. torna mais rápido, né? Um catalisador.
Então, é isso. É uma coisa que, com o tempo, eu descobri que é algo que eu adoro fazer, né? Eu adoro, tipo, cada semestre, né? É uma novidade. Lá não é aquele, não tem aquela mesmice, sabe? Cada turma tem um perfil, né? Seja no turno da noite, no turno da manhã, no turno da tarde. Então, você fica com essa dinâmica, né? Nada é igual. Então, é uma experiência, assim, muito gratificante mesmo. Você tá lá, você pensa que você tá lá, assim, pra meio que fazer, né, pros outros o que foi feito para você no passado, sabe? Você vê que tem no passado aqueles professores que sempre foram boas influências para você, que te motivou a gostar de um determinado assunto, né? Então, sempre nas minhas aulas, eu sempre tento, eu sempre olho para mim como estudante no passado, né? Eu pensando assim, como que eu gostaria de que o professor trabalhasse esse conteúdo comigo. Aí eu sempre tento sempre me faço essa pergunta, né, para poder me auxiliar ali no processo lá de dar aula para os alunos, né, de lecionar a matéria. Então, sempre tento um caminho assim para facilitar a absorção, né, do conteúdo por parte deles. E em relação a isso, você acha que teve algum momento que te marcou exercitando a docência? Cara, eu lembro das minhas primeiras turmas, né, porque eu peguei, eu acho que no primeiro período eu peguei uma turma da licenciatura, né? Uhum. Mas nos outros subsequentes eu peguei mais do técnico, né? Mas eu sempre lembro, assim, dos alunos, né? Das primeiras turmas, né? Engraçado que, pô, às vezes eu lembrava até do sobrenome do aluno, assim, tipo, que você olhava na lista de presença, né? Tentava decorar os nomes. Uhum. Aí, essas primeiras turmas me marcaram bastante, né? Porque foi o primeiro momento, né? Foi um desafio para mim, primeira vez dando aula, foi onde eu fui aprendendo, me desenvolvendo ali na prática, né? Então, me marcou mesmo, foram essas turmas iniciais aí, né? Não teve nada assim em especial, né? Só mesmo o fato ali deles... ótimo, eles também foram bem... receptivos assim comigo, né? Era uma turma muito interessada, assim, de vez em quando eles embarcavam ali nas minhas viagens, né? Falando sobre fenômenos do universo, né? Ficar tentando explicar as coisas. Falando isso agora, me veio à mente, né? Um devaneio que eu tive com um aluno lá nessa época, tipo, tentando explicar do ponto de vista físico-químico, né, como é que seria lá do Mortal Kombat, né, como é que o Sub-Zero fazia o gelo dele. Aí a gente conversava, pô, ele comprimia o ar na mão, pô, aí aumentava a pressão, deixava ele liquefeito, a temperatura baixava, ficava, isso aí eu lembro. Então eu poderia colocar isso aí como um momento que marcou, assim, né, um momento de viagem aí que um aluno embarcou na minha também. E seguindo nisso que você falou, do início e tudo mais, você teria uma dica para quem tá começando? Cara, assim, primeiro você precisa se sentir seguro. Se a tua insegurança está na parte do conteúdo, então você faz esse trabalho, estude bastante o conteúdo, a ordenação dos assuntos, né? Tente eliminar todas as suas inseguranças que você consegue desenvolver um bom trabalho. Agora, se você tem insegurança em falar em público, bom, isso aí eu não sei, porque eu me considero uma pessoa tímida. Eu considero também um tanto quanto ansioso, sabe? Até mesmo em períodos, né, que tinha prova, eu ficava nervosão, assim, né, nos momentos, né, que antecediam a prova, mas quando eu recebia a prova, pegava ali para fazer, pô, o nervosismo passava, né? Então, eu acho que a pessoa tem que trabalhar, né, nas suas inseguranças, né, para poder eliminar toda a fonte que possa causar nervosismo e, no mais, o trabalho vai fluir naturalmente ali, né, é um trabalho de troca, né, a turma vai participar, vai te ajudar também, né, vão jogar as dúvidas, você responde, então desenvolve um raciocínio em conjunto, né, é sempre importante também você não se achar o dono da razão.
Tem que ouvir os alunos, dar espaço para os alunos se manifestarem, não inibir o aluno na resposta dele, jamais, né? Jamais intimide o aluno, faça alguma piada com a resposta dele, nada, né? Isso aí você não... hoje em dia é tão difícil o aluno participar, então quando participa você, né, não pode desestimular isso de jeito nenhum. Sim. Tá? É até bom que isso aí trabalha na confiança do aluno e junto chegar a uma conclusão, né, um raciocínio, desenvolver um raciocínio em conjunto com a turma, né? Então isso que é importante mesmo. Então, como dica, eu acho que é isso, você trabalhar no que você sente que é a sua deficiência e que te traz insegurança, né? Depois flui fácil. Ô, Thiago, como que é trabalhar com estagiário? Então, é uma experiência bem interessante, assim, porque você faz algumas reuniões, né, com o aluno, você também tem a visão do aluno ali como uma outra visão de conduzir a aula, certo? Eu lembro que eu aprendi muitas coisas com o estagiário, né? Uma relação de troca também, né? Muitas ferramentas de ensino me foram apresentadas que eu não conhecia, metodologias, né? Agora mesmo, no momento, né, eu tenho um estagiário, o Leandro. Petiana, ia perguntar sobre ele. Né? Então, é uma coisa que ele tá fazendo ali super diferente, assim, que eu nunca tinha visto. A gamificação, não é? Gamificação. Aí eu pensava assim, tá sendo muito legal. Eu pensava assim, caraca, essas metodologias ativas, né? É legal, tal, mas eu pensava assim, como que eu vou introduzir isso na disciplina? Porque metodologia ativa toma um certo tempo, né? Para poder abordar um conteúdo diferente da metodologia tradicional, né? Expositiva, onde você avança mais, digamos assim. Sim. Né? Metodologia ativa leva um certo tempo. Planejamento, execução. Pois é. E em sala de aula mesmo, né? O assunto às vezes, né? Você pensa, é um tópico que eu vou abordar. Se você abordasse de forma tradicional, né? Aula apenas expositiva, aquilo ali levava meia hora. Mas na metodologia ativa, sei lá, leva 1h30, 2, né? Mas o importante é você pensar assim, fazer a seguinte pergunta. Beleza, eu estou levando meia hora para abordar um assunto com a turma. Mas eles estão absorvendo isso daí em meia hora ou não? Se eu precisar levar 2 horas, mas em compensação ele conseguiu entender aquilo, ótimo, valeu mais a pena, né? E sem falar que a metodologia ativa trabalha naquela questão também de você chamar a atenção do aluno, para ele poder participar, prestar atenção, né? Então, é uma estratégia muito boa. E a do Leandro, né, na gamificação, eu conversava com eles, pensava em várias coisas, dá para fazer um RPG assim, sei lá, o aluno estuda em casa, a gente faz tipo um joguinho na aula, eles vão respondendo com conteúdo prévio, sei lá, pensando em alguma coisa, alguma estratégia assim, mas o jeito que ele tá conduzindo assim, tá bem legal. Oi? Sala de aula invertida, né, acho que é isso. Eu pensava assim, em um negócio, onde, como fosse uma regra de um jogo, né, estudava em casa lá a parte, aí na hora lá, seria o momento deles colocarem a prova lá, né, o que eles estudarem em casa para desenvolver uma aventura, sei lá, mas é algo muito, muito difícil de se bolar assim, né, essa ideia muito complexa que eu tava pensando, então vamos por partes, né, vamos construir. Eu pensando muito alto, fazer logo eu fui muito longe, fazer um jogo de RPG com os alunos baseado em... Não dá, tem que ir devagar. Thiago, para você, quais você diria que são as principais dificuldades, né, ou obstáculos para alguém que quer seguir na área da físico-química? Cara, é que essa área é uma das áreas da química mais difíceis, assim, mais complexas, porque é tudo muito abstrato, sabe? Noção de energia, aquele ΔG, são conceitos não materiais, sabe? Então, eu tenho que... sem falar que envolve também parte de matemática, né, do cálculo. Então, eu acho que se a pessoa gosta dessa área, então, consequentemente, né, ela vai estudar aquilo ali com algum prazer e com o tempo, né, ela vai acabar
absorvendo o máximo de conhecimento ali possível, mas assim, depende do quanto, né, que a pessoa vai se propor a aprender aquilo ali. Então, nunca se exija demais também, né? Você estuda o assunto uma vez, você não vai aprender tudo dessa primeira vez. Estuda mais uma vez. Conhecimento é construído assim aos pouquinhos, né? Então, o importante é cada vez que você for estudar, cada releitura do assunto, você está agregando alguma coisa nova. E hoje em dia, a gente tem muito material disponível na internet, cara, no YouTube, todos os assuntos. Então, tem alguma coisa lá que tu não sabe? Derivada, integral. O que tem que entender melhor disso? O porquê disso? Vai lá no YouTube e joga lá as palavras-chave ali, derivada, integral. Vai vir uma série de vídeos para vocês de vários autores, né? Vários tamanhos de vídeo, né? Vídeos mais curtos, vídeos mais longos, exemplos resolvidos, enfim. Hoje em dia, a pessoa tem muito mais acesso à informação do que antigamente, né? Antigamente era ir na biblioteca. A minha geração, na época lá da faculdade, né? O YouTube ainda não estava uma biblioteca muito grande como está hoje em dia, uma biblioteca de vídeos, né? Então, na minha época, era mais você pegava lá livros na biblioteca, falava com alunos, né, de outros períodos que tem listas de exercícios resolvidas, aí você via uns exercícios resolvidos para ver como é que faz mais ou menos, tentava replicar, tentava entender. Mas hoje em dia tem vídeo, você joga lá, tem até, não sei se vocês já viram o MIT, não tem? Aquela universidade lá nos Estados Unidos? Em Massachusetts. Sim. Então, eles têm um canal no YouTube lá, uma série de vídeos de vários cursos. Eles têm uma série de vídeos lá também de termodinâmica, né, físico-química, muito boa também. Só que tá em inglês, né? Mas aí é bom também que exercita a parte do inglês, e inglês técnico, né, você vai pegando o jeito. Os termos não são muito diferentes. Aí você também vendo o cara resolver, você acaba acompanhando também, né? Aí você ganha dos dois lados, né? Na parte do idioma e também na parte lá do conteúdo. Mas a dica é essa, usem o que vocês têm disponível, né, para vocês hoje ao favor de vocês, né? E no caso, a internet, né? O YouTube, realmente tem sido ferramentas muito facilitadoras, né? Hoje em dia. Isso. Qual que era a maior dificuldade dos estudantes, assim? Todos falavam, né? Beleza, tem a teoria, mas chega na hora do exercício, todo mundo trava, não é? Sim. Diferente, o pessoal fala, tem aquele pulo do gato ali que você não viu. Então você tem uma série de acessos, assim, acesso a uma série de vídeos, assim, resolvendo exercício mesmo, já facilita bastante. É isso, é só a pessoa gostar, né, ter disposição para ficar assistindo aquilo ali, ter um motivo para fazer isso, né, e ela vai desenvolver bem qualquer área que for, né, basta ter o gosto. Entendi. E durante a sua trajetória, você se deparou com algum obstáculo que talvez tenha feito você repensar, né, se queria seguir nessa área da físico-química, né, ou até mesmo da licenciatura, né? Houve algum momento que você talvez tentou repensar se era isso mesmo que você queria? O único momento que teve algo parecido assim era quando eu estava, acho que, terminando o mestrado, né? Porque, sei lá, eu estava pensando em até fazer um outro mestrado depois na época, na área de engenharia aeroespacial, sabe? Eu não sei, porque na época eu estava estudando alguma coisinha sobre motores, combustão. Eu gosto muito dessa parte também de não é astrofísica, mas é cosmologia, né? O universo, essas coisas. Então, sim. Eu tava pensando assim, estudar foguetes. Revestimento de foguete. Tava pensando em ir lá pro ITA lá, não sei, fazer uma pós lá também na área, assim. Mas era fogo de palha, assim, nada sério, não. Era mais porque eu tinha visto, tava estudando um assunto ali recentemente, e eu fiquei empolgado. Mas, não, no momento, assim, que eu tava terminando o mestrado, a minha ideia era focar em concurso, fazer concurso atrás de concurso, assim, até nível médio mesmo, sabe? Algo que me
que me desse ali recursos financeiros para eu continuar estudando para outras coisas, até passar para a área de interesse meu, sabe? Sim. Mas aí acabou que veio esse concurso do IFE aí, pô, é algo que eu gostei, sabe? Eu gosto de trabalhar como professor. Eu não me vejo fazendo uma coisa diferente hoje em dia, né? Como professor é uma coisa, igual eu falei, né? Todo semestre é uma coisa diferente, são pessoas diferentes, né? Turmas diferentes. As abordagens têm que ser diferentes. Então isso daí que evita, né, que eu caia na mesmice e me mantém sempre motivado para seguir. Então não tem nenhum momento assim que eu queria mudar de área, não. Entendi. E pegando um pouco do gancho, né, o senhor falou sobre questões financeiras e tudo mais, né, já puxar já a nossa última pergunta, creio eu, né, a gente queria saber se para o senhor existe, né, algum conselho que você daria a alguém, né, que está se formando, que está iniciando nessa trajetória acadêmica, né, se existe algum conselho para as pessoas que talvez tenham dificuldades financeiras ou até mesmo uma dificuldade de acessibilidade, por exemplo, né? Há algo que o senhor tenha para falar para essas pessoas? Que acabou de sair da faculdade, né? Aí estão ali tentando conseguir uma colocação no mercado de trabalho, especialmente da docência ali, né? Bom, uma coisa que eu sempre falava, cara, estuda para se mantenha, assim, você vai fazer a sua licenciatura ali no campus, né? Qualquer outro lugar também, né? Não só a licenciatura, mas qualquer curso de graduação, pense sempre fora dali. Não pense que você está estudando ali só para tirar uma nota, para passar para o próximo período da faculdade, não. Pensa que você está estudando ali para você usar aquilo, né, em uma outra situação, fora, tipo, você vai fazer um concurso. Pensa que você está estudando ali para um concurso, né, para você aprender aquilo ali. Pense além, né, das paredes do campus ali. Então, sempre encare com esse nível, né, de seriedade, que aí você vai acabar... enfim, a nota que você vai conseguir lá dentro vai ser apenas consequência. Agora, a questão de dificuldade financeira, né, bom, aí o aluno já formado, digamos assim, né, se ele segue esse caminho, né, se manteve estudando bem na graduação, ou até não, se não se manteve, né, mas formou ali agora, está nessa busca, né, assim, tente sempre estudar, aperfeiçoar, trabalhar nas suas deficiências ali, né, sempre visando uma possível oportunidade que pode chegar e você precisa estar preparado. Né? É o que muito que aconteceu comigo, né? Eu nem imaginava que esse concurso do IFE abria ali naquela época, mas eu estava estudando já, né? Para concursos que poderiam abrir, né? Ou seja, eu já estaria já com um bom caminho percorrido. Então, é isso que é importante, você estar preparado para a oportunidade quando ela surgir. Né? Então, sempre que tiver oportunidade, dá uma estudada, relembra um determinado assunto ali que você viu na faculdade que tem muito tempo, né? Que você não pegou direito. Vai que nesse meio tempo abre um concurso para alguma coisa, nem que seja temporária, aí você faz ali, consegue, aí você vai galgando ali, né, a sua carreira, né? Você vai abrindo oportunidades. Uma coisa importante também, que conta muito, né, é você ter uma boa rede de contatos, né? O pessoal fala o QI, não é? Aquela pessoa que indica, mas, pô, quem não tem isso aí, o jeito é estudar mesmo para conseguir você mesmo fazer suas oportunidades. Então a dica que eu tenho é essa, assim, sempre se mantenham preparados, assim, né, para quando surgir a oportunidade você conseguir agarrar. Para abraçar os acasos, né? Pô. Igual eu falo também com os alunos do técnico lá, né, pô, você está estudando por quê? Para tirar 6 na prova, tirar 7? Não. Pensa que vai ter o vestibular lá na frente, que vai ser 1 dia ou 2 dias com a matéria toda. Então, estuda com essa visão que você vai estar mais preparado lá, né? Então é isso, vai estudando sempre pensando em algo maior. Eu gostaria de agradecer, Thiago,
por ter aceitado o convite, por ter participado. Foi uma conversa bem dinâmica, assim. Eu aprendi algumas coisas, desenvolvi novas dúvidas. E acredito que tenha sido até muito gratificante. Sim, como o João falou, foi muito gratificante. Muito bom mesmo, Thiago. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aí. Foi uma conversa, nem sei, não estou marcando tempo aqui, mas o negócio flui bem, né? O tempo passa. Eu tava vendo as outras conversas assim, né? Eu vendo 1 hora, 2, caraca, dá pra falar isso tudo? É igual aquele momento de eu dar minha primeira aula, né? Caraca, esse conteúdo que eu preparei vai dar muito tempo lá. Mas é, pô, bem legal. Obrigado aí pelo convite. Então é isso. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Nos vemos no próximo podcast. Até lá. Tchau, galera. Valeu. Valeu aí, gente. Abraço aí, boa noite aí pra vocês.